Foi melhor assim. Eu sei que foi. Vou cuidar de você. Pode vir. Pode vir. Caralho, eu achei que estava gravando. Não, eu tô gravando. Tá? Não, só pra eu ver depois. Nossa, eu não ouvindo nada, achei que não tinha nem ninguém. Tava tipo... Bom, eu comecei a pensar o espetáculo Olho por Olho em 2014. Eu fazia faculdade de artes cênicas na Unirio, que é a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, e dentro do curso eu tinha um projeto de extensão que era o Teatro na Crueldade. Eu fiz um ano desse curso, que era lecionado pela professora Maria Cristina Brito, que se tornou assim uma grande mentora durante o processo de criação do espetáculo Olho por Olho, que na verdade foi ganhar esse nome muito tempo depois, né? Eu, a partir dos estímulos que recebia nessas aulas de teatro da crueldade, eu comecei a me ver muito estimulado a falar sobre um tema, que era o mal. E aí, a partir disso, eu pensei primeiro em fazer uma adaptação do romance O Diário do Farol, que é do João Ubaldo Ribeiro. E aí eu fui reler o Diário do Farol, e aí eu comecei a perceber que aquela não era a maldade que eu estava querendo tratar, que eu estava querendo refletir, que eu estava querendo levar para o palco. Parecia que aquele personagem, né, o personagem principal do livro, ele já nascia mal. E eu não queria falar de alguém que nasce mal, eu queria falar de alguém que se torna mal, né? De alguém que é estimulado a ser mal, né? Eu queria trabalhar a maldade que é provocada. E aí, eu sempre morei na Baixada Fluminense, né? Então, durante muito tempo da minha vida, morei em São João de Meriti, depois me mudei para Duque de Caxias, e depois voltei para São João, e eu fazia longos trajetos, tanto para o trabalho quanto para ir para a faculdade. Eram 2 horas de viagem, 1 hora e meia de viagem, tanto para ir quanto para voltar, né? Então, assim, eu tinha muito tempo para pensar, muito tempo para observar, sabe? Eu vi muita coisa, eu ouvia muita coisa nesses trajetos pelo trem, ônibus, né? Situações do cotidiano que começaram a fazer com que eu percebesse um mal que estava dentro da nossa cultura. Eu comecei a perceber pequenas maldades no nosso cotidiano que já estavam tão normalizadas, né? Que a gente começava a achar tudo natural, né? Ou minimamente justificável, né? E aí eu comecei a pensar, acho que é isso, é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o mal como cultura. Eu quero entender como que nós somos estimulados, às vezes, a fazer maldade. E aí eu comecei a fazer essas pesquisas tentando encontrar, né, essa maldade enquanto cultura. E aí algumas matérias de jornal saltavam aos meus olhos, assim. Uma delas era sobre um homem que tinha sido espancado e amarrado em um poste, né, lá em São Luís, e que, enfim, foi capa de vários jornais. Acho que naquele mesmo período aqui no Rio de Janeiro, no Largo do Machado, que é um bairro da Zona Sul, alguns justiceiros começaram a se organizar, né, se intitulavam justiceiros, e aí eles pegavam meninos que eram acusados de furto na região, deixavam esses rapazes nus e amarrava eles num poste também, e deixava eles lá no sol, enfim. E aí eu também comecei a lembrar de outras situações que marcaram a história do nosso país, como, por exemplo, a mulher que foi linchada em uma comunidade em São Paulo, e foi uma coisa horrorosa. Eu me lembro que 100 pessoas, né, se não me engano, aproximadamente 100 pessoas lincharam essa mulher, algumas gravaram a situação. Eu não vi o vídeo, mas eu li o texto que descrevia o que tinha no vídeo, e assim, eram coisas muito fortes, assim, muito, muito selvagens, e aí me deu esse estalo. O que é ser civilizado e o que é ser selvagem? Eu fiquei pensando nessa relação dos justiceiros, e aí eu também pensei como que a gente combate o mal sem ser mal, né? Como é que a gente consegue ser justo sem agir igual?
essa ideia de falar sobre a maldade como cultura foi ficando cada vez mais clara na minha cabeça, né? Ela foi ficando cada vez mais forte. A Maria Cristina Brito, que é essa professora da Unirio, ela foi uma das grandes mentoras assim, para esse momento. Ela foi me dando caminhos muito bacanas e potentes para que eu pudesse refletir sobre esse tema que eu estava querendo discutir e tentar pensar sobre o que exatamente eu poderia fazer para levar ao palco e discutir essa temática. Ela me trazia alguns filósofos, eu comecei a apresentar algumas propostas, né, caminhos e direções assim que eu estava começando a pensar sobre uma criação de um espetáculo, e ela foi muito importante para esse pontapé, né, inicial do processo de criação. De alguma maneira, esse momento, né, esse período em que eu comecei a escrever esse texto, era justamente o período em que a gente teve ali o rompimento das barragens de Mariana. E eu acho que, de uma maneira inconsciente, isso estava muito presente nas minhas motivações para escrever, assim, o entendimento do que ficava depois do rompimento da barragem, sabe? Porque as imagens na época eram imagens muito fortes e eu ficava pensando sobre como estava tudo sendo destruído e de como, né, aquela lama era uma lama tóxica. Dificilmente aqueles lugares poderiam ser habitados novamente, né? As pessoas, aquilo nunca mais ia voltar a ser o que era antes e, obviamente, não deu outra, né? Anos depois a gente via algumas outras matérias, inclusive, que falavam sobre as cidades fantasmas, né? Que após o rompimento da barragem de Mariana, elas não eram mais férteis, né? Elas não poderiam ser habitadas, então viraram verdadeiras cidades fantasmas. Então, essa era a imagem que estava na minha cabeça e era sobre esse mundo que eu queria falar. Eu parti desse princípio, desse território, né, que tinha passado por uma catástrofe, né, e que tinha pequenos pontos ali isolados de regiões férteis. E aí eu comecei a pensar nessa primeira sinopse, que falava sobre uma tribo que vivia em um lugar, né, que era próspero, que podia ser habitado e que tentava proteger esse território para que ele não fosse invadido por outras pessoas. Eu cheguei ao lobo selvagem. Quando atingir o tempo certo de vida, lobo e pequeno se misturam para se tornar um guerreiro forte. Um guerreiro capaz de matar e morrer pelo nosso povo. Você tem apenas 3 motivos para matar pequeno: comer, proteger e vingar. Matar animal para comer, matar guerreiro para proteger. Agora mulheres e crianças não. São sagradas. Guerreiro não mata por isso. Mas se tiver que matar pelo bem, guerreiro tem que ser forte. O espírito dos deuses guia. No início desses pensamentos, né, sobre a maldade como cultura, eu estava indo por caminhos que são completamente diferentes, né, do que é o olho por olho hoje, né? Eu intitulei o meu processo como Processo Selvagem e era um processo de escrita performática, né? Eu experimentava coisas com o meu corpo, com a minha voz, né, a partir dos textos que eu estava lendo. Eu tentava criar ali cenas. E aí eu comecei a pensar, eu comecei a pirar na possibilidade de trabalhar o espetáculo como se ele fosse uma alegoria do inconsciente humano. E aí eu queria muito trabalhar, né, a figura de um homem burocrata que trabalha o dia inteiro, que tem ali o seu cotidiano muito regrado, ele tem hora para tudo, ele acorda, ele vai para o trabalho, ele faz as coisas dele, ele volta para casa, liga a televisão, etc. E aí eu queria colocar esse personagem, dar vida a esse personagem e tensionar ele para que ele mostrasse o que está na cabeça dele, né? Mostrasse a selvageria que existia por trás dele, que talvez ele estivesse tentando conter, né, no meio de toda essa regra e esse cotidiano que ele vivia. Quando eu estava entrando nessas piras, foi quando eu conheci a Kátia, que é a figurinista do espetáculo Olho por Olho e que me acompanhou também desde o início desse processo. Nesse território de pesquisa mais acadêmica, de uma discussão ampla de alguns autores que poderiam dar suporte a essas questões, nós descobrimos alguns autores importantes e relevantes para o trabalho, né? Uma das autoras, eu lembro que eu cheguei a sugerir o Juan
a leitura da Hannah Arendt, dos principais conceitos de trabalho dessa autora, que é sobre a banalidade do mal. E a contribuição da Hannah Arendt foi muito preciosa porque parece que se tornou mais concreta a possibilidade de criar um personagem que falasse de um homem normal, de um homem automatizado, né, de um homem que perdeu a sua capacidade de sentir, de refletir, se vincular de forma empática com o outro. Então, aos poucos, começamos a pensar como seria esse personagem e eu comecei a propor alguns itens desse traje. Nós pensamos numa roupa formal, de certa forma, sem vincular muitos aspectos de uma personalidade do personagem, mas assim, uma roupa que falasse de um local e que falasse de uma engrenagem de um sistema. Então, visualizamos esse local onde o personagem estava como um escritório empoeirado por essa mecanização, por essa automatização, um local onde não se pensa, mas se só age sem refletir sobre as informações, em um espaço acrítico, né? Então, a primeira roupa foi uma roupa terno, gravata, né? Havia um coletinho de lã, e esse personagem se locomovia por dentro desse espaço de forma desmotivada. Mas havia um detalhe na lapela desse paletó, que era uma pele aplicada, né? Dava a entender para o público assim, de que ele morava num lugar um pouco mais frio. Mas à medida que o espetáculo ia se desenrolando, essa cena em construção ia desenrolando perante o público, ele destacava essa tira de pele volumosa e com ela ele ia criando os rudimentos desse selvagem que está distanciado de uma humanização. Dentro dessas pesquisas iniciais da cena, onde nós experimentamos essa transição entre o burocrata e o selvagem, ficou patente que o personagem selvagem era mais instigante para a cena. O Juan veio com uma proposta de diálogo, de um texto já propondo uma ação, onde ele nomeia esse selvagem, ele chama o selvagem de lobo, uma espécie de líder de uma tribo. É a partir daí que eu fiz uma provocação bem stanislavskiana. Eu falei assim: Juan, meu amigo, eu vou te propor que você, estando na pele do personagem, escreva uma carta falando sobre o seu passado e explicando como você chegou até esse lugar distópico, né? Esse lugar atemporal e profundamente desolador, né? Porque assim estaríamos falando do trajeto do burocrata, acoplando essa informação sem precisar ser didáticos em relação a isso. A partir do momento que o Juan começa a elaborar essa carta falando de como ele chegou a esse lugar de pó, de resquícios de uma humanidade, o texto começa a ganhar novo tom, né? Essa carta foi muito importante, assim, para o desenvolvimento da dramaturgia como um todo. Essa carta, ela inclusive foi incluída no início do espetáculo. O que eu queria fazer com aquele homem comum, burocrático do início, eu acho que se tornou esse monólogo inicial, que não é uma fala dada pelo Lobo Selvagem, pelo personagem principal do espetáculo. Ela é uma fala como se fosse uma espécie de prólogo mesmo, em que eu tenho ali um texto que vai falar sobre a ordem natural das coisas, né? O que a gente espera na vida, né? Eu digo, numa vida em família. A gente espera que a gente seja criado por alguém que é responsável por nós e que essa pessoa vai cuidar da gente, então essa pessoa vai participar da nossa vida até determinado momento, quando ela morre e a gente segue sozinho. Eu queria poder criar essa ambientação inicial justamente para a gente poder visualizar no espetáculo, né? Para que a gente pudesse perceber no espetáculo como existia uma expectativa, né? Como existe uma expectativa e de como pode ser cruel, né, a realidade. Eu queria mostrar, olha,
geralmente a gente pensa a ordem natural das coisas dessa maneira. Mas a história que vocês vão ver agora não é essa. A história que vocês vão ver é quando as coisas fogem do que a gente entende como a ordem natural das coisas. Meu pai me deixou? E a partir dali, eu segui sozinho. Futuramente, nós descartamos toda essa roupagem do burocrata, mas ele teve, que é esse terno, gravata, esse colete de lã, mas essas peças serviram como um percurso. E desse percurso, o que pareceu ser a síntese do que nós precisaríamos até ali, e foi mantido, foi o par de botas com envelhecimento e o uso da pele como a melhor metáfora para essa animalização. Eu comecei a pensar nessa comunidade que vive com o imaginário, né, ou a crença, na verdade, que vive com a crença de que os espíritos dos animais guiam, né, toda essa tribo, essa comunidade. Alguns sábios resolveram olhar para dentro de si e perceberam que homem e espírito agora eram um só. E a partir dessa sabedoria sagrada, os homens da tribo de Eruso se juntaram aos homens da tribo Passaros e expulsaram os Leranos. Pensei no seguinte enredo, né? Esse lobo guerreiro, né? Esse homem guerreiro, criava o seu filho para se tornar um guerreiro também. E o filho dele, que era uma criança, né? Estava sendo criado para ser igual ao pai. Eles vão para uma pescaria e quando eles voltam, a tribo é atacada e esse menino ele é atingido por uma flecha e morre. Prendem o assassino e amarram esse assassino numa árvore. E o pai quer olhar nos olhos do assassino para saber quem é que teve a coragem de matar uma criança. Então ele se depara com o assassino e percebe que o assassino também é uma criança, né? Descobre que o assassino é uma criança. E aí o espetáculo giraria, né, em torno do embate entre esse pai e o assassino do seu filho, que na verdade é o espelho do que ele estava criando o filho dele para se tornar. Então eu teria essa questão que faria com que um homem refletisse sobre o que ele mesmo cultivava, que era a criação de guerreiros, de lutadores, de pessoas que lutam dentro de uma sociedade e que precisam, né, arcar com as consequências disso. Mas eu fico me perguntando, e se o meu pequeno se transformasse em um guerreiro e tivesse que passar pelo ritual e tomasse a decisão errada? Matasse uma criança, ele seria preso e torturado do mesmo modo, ele pagaria com sangue e a culpa seria minha. Seria da minha tribo, seria do que a gente acha certo. Eu não consegui mais olhar para um filhote de Lerano. A partir do momento em que eu defini essa ideia de tribo, né, eu queria muito construir, né, a história dessa tribo. Como que essa tribo se formou, como que ela chegou onde está, né, como é que a gente consegue fazer essas relações. E aí tinha um quadro que ele foi muito importante para mim. Na verdade, eu lembro que quando eu comecei a pensar o espetáculo, eu falei assim, acho que eu vou trabalhar a minha criação todinha em cima desse quadro. Eu quero olhar para ele e montar partituras corporais, né? O meu espetáculo inteiro vai ser criado a partir da observação desse quadro, que era o Guernica. E isso não aconteceu, obviamente, né? Essa coisa das partituras e tal, mas tem um trecho do espetáculo, um trecho específico do espetáculo, que ele foi criado inteiramente baseado nesse quadro, nas coisas que eu olhava para esse quadro e conseguia transformar em história. Há muito tempo, pequeno, acreditava-se que todas as tribos eram capazes de viver em paz. Mesmo muito diferentes umas das outras, elas conseguiam compartilhar o que tinham e sabiam. Elas se respeitavam. O povo era todo formado por sábios. Eles conseguiam saber tudo o que acontecia em toda parte, mesmo uma aldeia sendo distante uma da outra. Conseguiam falar uns com os outros pelo ar, faziam fogo sem fogo e corriam mais rápido que cavalos sem nem ter cavalos. Mas muita sabedoria, em vez de bênção, desgraçou essas tribos. Eles começaram a não saber lidar
com o poder que tinham, teriam cada vez mais poder. A escolha dessas pinturas e fotografias era muito mais porque eu queria também encontrar uma maneira de entender qual era o clima do meu espetáculo, né? De alguma maneira eles também me ajudaram, essas fotografias e imagens me ajudaram muito a encontrar os elementos, né? Que fazem parte da realidade que eu estava criando. A partir dos trabalhos que eu ia desenvolvendo, eu fui, junto com a Kátia, né, já encontrando uma certa estética para o espetáculo. Então, eu sabia que eu não queria trabalhar num chão puro, eu sabia que eu queria trabalhar num chão que tivesse algum tipo de terra, sei lá, né? Eu queria que tivesse alguma coisa no chão, eu não queria que fosse chão, eu queria que fosse o chão, eu digo, com piso, com madeira, não, eu queria que esse chão ajudasse as pessoas a entenderem onde a gente está, em que lugar que a gente está, de certa forma. E aí eu queria também que não fosse nada muito cotidiano, então eu fui decidir que no chão eu teria, né, a poeira. Mas aí eu não queria que fosse poeira, queria que fosse um material diferente. E aí eu resolvi, a partir das investigações, né, principalmente por conta da figura do lobo, eu resolvi que o chão devia ser branco. Então eu colocava 20 quilos de maisena em cima de uma lona e aí eu tentava, né, experimentar coisas a partir desses elementos, né? Esse chão com 20 quilos de maisena, e eu fui entendendo a minha relação com a terra, que era uma relação muito forte também, e eu comecei a experimentar as coisas com isso. Você vai ter uma passagem, como deveria ser. Vai chegar na terra sem mal, eu sei que vai, eu vou garantir a tua entrada na morada dos mortos. Nesse início do processo também eu tive a honra de ter uma preparadora corporal, né, que era a Fernanda Dias, que também me ajudou bastante, assim, os primeiros movimentos, o tônus, né, eu tenho 1,70 m, sou mirradinho e tal, como fazer com que o meu corpo recebesse, né, esse guerreiro. E a Fernanda, ela foi muito, muito, muito importante no início desse processo, sabe? E também me estimulou muito, através dos movimentos, a escrever. Isso foi uma coisa assim, incrível assim, que eu percebi, de como existe uma potência nas possibilidades de escrita, a partir dessa experimentação que vem do corpo, né? 6, 7, pêndulo, 1 e vira, 2 e esquerda, e 2, lampeiro, 3 e 4, e 5, e à frente, atrás e irá, a forma, irá, 8. Vamos começar. Ao longo da história da indumentária, desde os inícios, das informações iniciais que nós temos sobre questões de indumentária, mesmo hoje, quando nós pensamos em organizações tribais ou de alta tecnologia, algumas informações se repetem sobre o corpo como uma forma de atribuir essa imagem força física. Uma delas é sobrepor ao tórax alguma informação que quase sempre é cruzada, como se isso remetesse a uma proteção. Nós temos isso até em algumas religiões, né, que usam algumas colares, e esses colares são usados trançados sobre o tórax, fazendo uma ponte entre a espiritualidade ou esse local não material e o guerreiro que precisa desse suporte. Quando nós pensamos nos cangaceiros, eles usam as bolsas atravessadas também, sempre. Toda vez que nós precisarmos pensar em guerreiro e fizermos essa pesquisa ao longo da história da humanidade, vamos encontrar essa informação se repetindo. Então eu falei para ele, Juan, precisamos atravessar algum elemento na frente, mas que tenha um significado. E nós tínhamos a pele, que era a nossa herança do burocrata, né? Então cruzamos essa faixa de pele. A outra informação que era muito importante, que também se repete ao longo da história da humanidade, quando se fala em indumentária de guerreiro, é a proteção nessa região do braço,
porque muitas vezes no contragolpe, no golpe-contragolpe, muitas vezes os guerreiros usam o braço como um reflexo natural para proteção do rosto. Não é à toa que os escudos são presos nessa região e de acordo com o contexto histórico, pode ser maior, pode ser menor. Fizemos uma proteção dessa região e eu lembro que no ensaio onde eu levei esses elementos, eu fui para a cena com ele e eu falei, não se assusta, mas eu vou fazer uma coisa. Eu lembro que eu fui na direção dele correndo e ameacei tacar alguma coisa nele. A primeira coisa que ele fez foi assim, eu falei, bom, agora eu vou te apresentar um elemento que você vai pôr aqui, que estando em guerra vai te proteger desses assaltos. Depois de todas essas experiências, né, eu senti muito a necessidade de apresentar o que eu estava produzindo para as pessoas mesmo que de forma inacabada. Então eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação da minha pesquisa no Teatro Municipal Ziembinski, a partir de uma leitura dramatizada. E eu fiz o que eu chamo hoje de uma leitura dramatizada ativa, né? Eu tentava não encostar no papel de maneira nenhuma, então eu coloquei os papéis pendurados, né, em ganchos. E isso fazia parte da performance também, de certa forma, né? Tinha um momento, quase um ritual de montar essas folhas. Tinham folhas espalhadas nesse chão, com 20 quilos maisena. Estavam ali espalhadas, então eu tirava algumas delas. Parte do texto também eu colocava no meu próprio corpo, eu fazia a leitura dele no meu corpo. Então eu montei essa experiência, né, de leitura dramatizada ativa, e era aberto ao público para que eu pudesse ouvir o que as pessoas sentiam quando elas viam o que estava sendo apresentado, e foi uma experiência muito, muito, muito bacana, assim. E se o meu filhote de lobo fosse capturado num ritual de passagem para se tornar um guerreiro? E se o meu pequeno tomasse a decisão errada e matasse um filhote e depois fosse capturado? Ele pagaria com sangue, do mesmo modo. E aí, depois desse primeiro tratamento, né, e dessas primeiras leituras, né, das impressões das pessoas, eu criei um líder que, na verdade, ele é baseado nas nossas lideranças, né? Todo o texto do Grande Eruso, que é o personagem que existe hoje no espetáculo, ele é feito com falas dos governantes no Brasil, no mundo, né? Então todas as falas que estão presentes no espetáculo, elas são falas de governos autoritários, né? De governos que por muitas vezes se fazem valer até mesmo de uma crença e de uma religião para poder convencer e persuadir as pessoas a fazerem as coisas. Então esse texto, inclusive, ele sempre é atualizado ao longo do espetáculo, assim, né? Das nossas circulações. Então, infelizmente, todo ano eu tenho coisas novas para colocar na fala do Grande Eruso no espetáculo, né? E são atrocidades, geralmente. São coisas que você vê na boca daquele personagem e você não acredita que em 2022 a gente ainda ouve coisas como essa. Não somos leranos. Não temos que dividir nada. Nós somos a maioria e a minoria deve se curvar. Ou eles se adequam, ou então desaparecem. Quando eu comecei a escrever, né, esse texto, né, eu também pensei que seria interessante ter um dialeto. Eu comecei a desenvolver esse vocabulário que tem ali as suas relações semânticas, né, e que eles fazem sentido. Então eu conseguia construir frases com esse idioma que eu estava criando, né, mas ele acabou sendo deixado um pouco de lado. Por Avarani tu terá passar o coraderano sere. E Varani chora, niterano somaru, eruso cavarani. Eru varogarari tu erata, gamarani vamoru. No texto original, essa língua diferente, né, esse idioma, ele permeava muito mais o texto, mas quando veio a direção para o espetáculo, a gente entendeu que seria importante
manter as coisas no idioma português e não nesse idioma inventado, para que talvez as coisas tivessem um pouco mais de clareza, né? Para que o texto fosse entendido de uma forma um pouco melhor. Meu primeiro contato com o Juan foi quando ia se refazer uma peça minha chamada Em Lugar Chamado Lugar Nenhum. E eu amei esse garoto. Eu realmente, assim, a gente se identificou muito, não só gosto dele, enquanto acho ele um grande ator, como assim, eu acho que a nossa cabeça bate muito sobre o que a gente quer em relação à arte. No final do primeiro ensaio, eu já estava completamente apaixonado pela atuação do Juan. Ele falou que tinha uma peça, ele foi falando sobre a proposta e eu achei muito interessante. Eu fiquei tão empolgado com o Juan que eu falei assim, você tem alguém para dirigir essa peça? Ele falou, não. Aí eu falei assim, eu gostaria de dirigir. Eu não imaginava, mas ele falou assim, então dirige. Quando eu li o texto, eu fiquei muito impactado. Eu não sabia se o Juan tinha ideia do quanto grandioso era o texto dele e o quanto era impactante. Eu me lembro disso que a gente estava na Kombi indo finalmente para a estreia da nossa peça, que era em outra cidade. E aí eu desandei, eu me lembro que eu desandei a falar com o Juan. Juan, podemos falar sobre o seu texto agora? Ele, pode. E aí eu tudo que eu tinha entendido do texto e do quanto ele poderia fazer isso ser muito maior. Aí eu sugeri algumas coisas. Uma das primeiras coisas que ele fez foi tentar me convencer em áudio não, em uma ligação que durou, se não me engano, umas 3 horas, que o Rogério fala bastante, a tirar essa ideia dos bichos, assim. Ele falou assim, cara, acho que não precisa disso, acho que a gente pode fazer uma alteração no texto, o texto vai continuar fazendo sentido, mas talvez essa relação com os bichos não precise ser tão óbvia, né? Ela não precisa estar tão ali. E foi aí que eu criei os novos nomes, né? Tipo, o Lobo Selvagem continuou sendo o Lobo Selvagem, mas o Grande Urso virou o Grande Eruso. O Leão virou o Lerano, né? E eu acho que isso foi deixando a coisa mais interessante também, de certa forma, né? Então, assim, foi uma mudança muito bem-vinda. E o Rogério também foi responsável por iluminar, assim, a minha mente em relação ao final do texto, né? Ele propôs ali uma alteração que eu achei que foi muito importante. Antes, né, no texto original, no primeiro tratamento do texto, o Lobo Selvagem, ele resolvia matar o menino, né, o assassino, para que ele não sofresse com as torturas que a aldeia faria com ele para poder vingar a morte do menino. E então ele mataria o menino para que o menino não sofresse mais, né? E aí é isso, ele continuaria agindo de certa forma com a maldade, enfim. E aí o Rogério falou assim para mim, eu acho que a gente pode tentar ir por outro caminho. Eu soltei o menino. Ele não deu 2 passos. Pegou o meu punhal com agilidade. Eu disse não! E no primeiro impulso, num ataque, eu peguei o punhal da mão do menino e... Não! Eu gravei a faca no peito do garoto. Se matar dói. Imagina morrer. Uma coisa importante na minha dramaturgia cênica é a presença da morte. Mas não é só a morte física de uma criança, 2 crianças, da população, porque a peça não fala só sobre a causa. Aliás, o mais importante não é a causa, que é a guerra, e sim a consequência dessa guerra,
Então, além da morte física, existe a morte da memória. Existe uma morte muito maior e muito mais profunda. E é nesse ponto que a dramaturgia cênica e a dramaturgia do Juan, eles vão trabalhar juntos. O texto ele foi sendo construído com base no nosso tempo, né? Então, assim, existem vários trechos do espetáculo que conta com falas que são falas reais, né? Falas de, por exemplo, o momento em que o pai fala sobre a morte do filho, né, que foi atingido por uma flecha e tal, e que ele vai desabafar, ele vai falar tudo o que ele está sentindo. Aquilo é um trecho de uma entrevista de um pai que teve o seu filho assassinado, né? O filho foi atingido por uma bala perdida na cabeça e morreu, e aí esse pai estava dando uma entrevista e ele começou a falar. Morada dos mortos, aquilo foi uma execução bem na minha frente. Tudo que eu planejei pra minha vida caiu. Essa perda, ela não tem mais volta. Ele era só uma criança. Ele não tinha maldade por não ter um pingo de maldade. Ele não tá mais aqui. Um dos desafios, né, do Olho por Olho era justamente a construção desses outros personagens, né? Eu não faço só o Lobo Selvagem, eu tenho o Lobo Selvagem, tenho o Eruso, tenho o filhote de Lerano, e todos esses personagens falam. E aí eu tive a honra de trabalhar com a Jane Celeste, que foi a minha preparadora vocal, e foi com ela que eu comecei a experimentar as possibilidades de vozes, né? E ela também é uma das principais profissionais, né, artistas e amigas que me ajudaram a perceber e entender um caminho de pesquisa, que é a expressão vocal, que é algo que eu estou levando para minha carreira já faz um tempo, assim, através de pesquisas acadêmicas e tal. Então, assim, foi uma experiência incrível o que a gente produzia em salas de ensaio, né? E que agregaram bastante, assim, não só para o espetáculo, mas também para minha formação profissional. Um lobo querendo falar de maldade. Espere! Espere até que o rio que alimenta a tribo de vocês seque. Não tenha mais água, não tenha mais comida. Vocês? Vocês vão para outro lugar. Com a chegada do Rogério, a gente começou a montar a nossa equipe criativa, né? E aí foram encontros assim incríveis. Eu tive a honra, né, de ter como diretora de movimento a Agatha Duarte, que veio trazendo novas camadas assim para o personagem e para o espetáculo. Assinando a nossa trilha sonora veio o Daniel Carneiro, que já veio com um grande desafio, né? O Rogério sempre disse que achava Olho por Olho um espetáculo que é um épico, né? E ele queria dar ares de épico, então o Rogério queria que tivesse música o tempo todo. Essa foi a primeira coisa que a gente pensou. Depois ele começou a pensar, não, eu quero que a gente tenha a impressão de que tem música o tempo inteiro. E aí o Daniel chegou trazendo propostas pra gente que traziam essa nova camada dramatúrgica, né? Que era esse som que não só ambientava, mas conversava com o texto, né? É uma trilha sonora que dialoga diretamente com as palavras, com as situações, com o clima. E com a formação dessa equipe, novas dramaturgias foram surgindo para se entrelaçarem com o Olho por Olho, que é o caso da dramaturgia de iluminação, por exemplo. A Leísa, que é a nossa iluminadora, ela chegou, né, para somar com esse trabalho e começou a trazer conceitos de iluminação que enriqueceram bastante e trouxeram cada vez mais camadas para o espetáculo. A maquiagem da Tainá Lasmar também foi importantíssima, assim, para que a gente construísse a imagem desse guerreiro, desconstruindo totalmente esse perfil que eu tenho, né? Afinal de contas, assim, eu não tenho, gente, não dá. Como acreditar que essa pessoa é um guerreiro, né?
Existia todo um trabalho corporal, todo um trabalho de indumentária também, mas o trabalho da Tainá é fundamental, assim, para que a gente construa esse imaginário dentro do espetáculo. O legal da equipe criativa, né, do espetáculo Olho por Olho, é justamente o fato de que todas as pessoas elas são importantes, né? Todas, assim. Tem a direção do Rogério Franju, a iluminação da Leísa, a trilha sonora do Daniel Carneiro, a maquiagem da Tainá Lasmar, o cenário da Carla Costa, o figurino da Kátia Viana. E se eu tirar qualquer uma dessas peças do nosso quebra-cabeça, o espetáculo ele não está completo. O Olho por Olho não é só o que eu estava fazendo sozinho em processo, ele não é só o texto que eu escrevi. O Olho por Olho passou a ser esse trabalho em conjunto, né, dessa equipe que trabalhou em conjunto para poder levantar o espetáculo. O que antes era uma pesquisa e uma experimentação se tornou numa obra artística porque eu tinha esses profissionais do meu lado. Eu tenho muito orgulho do nosso trabalho, sabe? Agora que ele está rodando por aí, eu percebo, até como a plateia reage e tudo, que o nosso espetáculo é muito pertinente para as reflexões, principalmente agora, nesse ano, esse ano, 2019 já estava em esse ano de 2022, com essa polarização, agora uma guerra. Engraçado que eu raciocinei isso quando eu vi um jornal da televisão e eu vi um território devastado. E na hora me veio Olho por Olho. E agora eu me emociono. Um repórter, que ele deu uma de Pedro Bial e resolveu fazer uma coisa bonita, ele fala sobre o que ele estava sentindo ali. E praticamente eu vi o nosso narrador contando a história dele. É um espetáculo que faz a gente pensar muito. Eu me sinto muito feliz assim, com esse trabalho, muito mesmo. No fim das contas, né, depois do espetáculo pronto, né, o texto pronto, a encenação, eu começo a perceber as camadas, né, que foram sendo criadas a partir da investigação sobre a maldade como cultura. Né? Afinal de contas, o texto, né, o espetáculo, ele acaba discutindo sobre a relação com os direitos humanos, ele discute a ideia de maioridade penal, e ele discute principalmente, né, a sistematização da maldade, ele discute a nossa realidade, né? Aqui, ó, que tá comigo há muito tempo, que foi do prêmio Pasqualino que você recebeu. Olha, eu já fiz muitos trabalhos que eu amei fazer, mas esse me trouxe uma possibilidade de crescer muito como profissional. É um duplo presente. Primeiro, pelo reconhecimento, e segundo, por ser esse trabalho. Eu me sinto muito feliz por isso. Obrigada, Juan. Valeu. Eu fico muito feliz assim, com o resultado do espetáculo, não só com o resultado, eu fico muito feliz com o processo. O processo trouxe para mim um amadurecimento profissional, fez com que eu conhecesse pessoas incríveis, assim, profissionais incríveis, que agregaram, me fizeram amadurecer muito como artista. E isso me deixa muito, muito feliz.